Olá, tudo bem? Salve, como é que tá? Tudo certinho aí? Faz tempo, hein? 15 dias sem se ver, você descansando e eu aqui sofrendo, trabalhando. Não há de ser nada, não. Então voltamos à ativa, né, pessoal? Começando essa uma semana, hoje é domingo, ó, 14/6. Estamos aqui gravando para vocês, tá? Então nós vamos continuar com o último capítulo que a gente viu. Vamos ajeitar as coisas aqui. Tchan, tchan! Abriu, parece cinema, né? Ok? Capítulo da apostila 3. Apostila 3 aí, tá? Página 287. Vamos continuar falando de trabalho e energia, módulo 8 da frente 1. Nós falamos sobre trabalho. Vamos dar aquela revisada zona em 1 minuto? Trabalho é quando você aplica uma força, produz um deslocamento, né? Esse trabalho pode, se a força for constante, ele é dado pelo produto força vezes deslocamento, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a direção da força e do deslocamento, medida em joules, que é newton vezes metro. Se a força é variável, a gente calcula o trabalho através da área interna, né, até o eixo, tem que ser até embaixo aqui, tá? O trabalho pode ser positivo, negativo ou nulo, depende do ângulo, né? Se a componente Fx da força estiver no sentido do movimento, ou seja, se o ângulo estiver entre 0 e 90 graus, o trabalho é chamado motor, porque ele é positivo, ele move, ele estará aumentando a velocidade do corpo. Trabalho resistente é aquele que o ângulo é entre 90 e 180, a componente Fx estaria contrária ao movimento. Trabalho nulo é quando a força é perpendicular ao movimento, certo? Aí nós fizemos o cálculo de o trabalho de duas forças assim muito famosas, do peso e da força elástica. Do peso, eu não vou ficar demonstrando de novo, mas vocês vão ter que lembrar, ó, é pH. O trabalho do peso é pH. O que é P e o que é H? P é o valor do peso, H é a altura. Força vezes distância. Mais quando é para baixo, menos quando é para cima. Por quê? Porque para baixo o peso puxa, é o trabalho motor. Para cima ele está subindo, mas o peso está contrário ao movimento. Então é um trabalho resistente, menos pH. Tá certo? E a da força elástica, né? A gente viu aí que é caixa o trabalho realizado pela força elástica, quando você comprime ou estica uma mola, é kx ao quadrado dividido por 2, onde k é a constante, x é a distanciamento aí, certo? Fizemos exercício e agora nós vamos fixar a ideia, né, pessoal? Não adianta, física não é só dar aquela lidinha, né? Você tem que fazer exercício para fixar a ideia do negócio. Então vamos aí pegar a parte do praticando aprendizado, que está na página 305. Daqui a pouco a gente vai falar de energia, tá? Então vamos fazer alguns exercícios aí. Um pequeno vagão deslocando-se sobre trilhos realiza o percurso entre os pontos A e C, segundo a forma representada na figura a seguir, em que H1 e H2 são os desníveis do trajeto, certo? Quer dizer, o carrinho vai descer uma semicircunferência, depois ele vai subir um plano inclinado. Os trabalhos realizados entre os pontos A e C pelo peso, poderia ser outras forças, mas pelo peso do carrinho e pela reação normal exercida pelos trilhos sobre o vagão correspondem respectivamente a quanto? Bom, um bom exercício para a gente treinar a ideia de sinais, valores, né? Porque, deixa eu só confirmar, que eu fiquei com medo agora, não tá gravando, belezinha. Pessoal, então, primeiro eu vou calcular o trabalho realizado pela força peso, certo? Pela força peso é pH, né? O trabalho, escrever aqui, ó, trabalho do peso, eu já demonstrei, hein? Quem não lembra, pega a aula, aquela aula online, mais ou menos pH.
pega aquela aula online e assiste de novo. Mais quando é a favor do movimento, quer dizer, vertical para baixo, menos para cima. Então, toda vez que for calcular o trabalho do peso, vocês vão usar essa equaçãozinha aí. Então, ó, na parte da circunferência, eu vou fazer ela grandona aqui. Então, ele desce H e sobe H. Aqui, H1, ele vai, o carrinho vai descer, depois ele vai subir H. H1, né? Certo? Então, na descida, quanto vai valer o trabalho do peso? pH1, positivo, porque na descida, todo santo ajuda, piadinha besta. Na descida, o movimento é a favor do peso. Na subida, o trabalho do peso vai ser menos pH1, porque ele vai subir a mesma coisa, H1. Aqui no plano inclinado, o que vai acontecer no plano inclinado? Quando o carrinho estiver no plano inclinado, qual é a altura do plano inclinado? É H2. Então, o trabalho do peso aqui, pessoal, ele está subindo, então é negativo. P, e qual é a altura? H2. Então, esses são os trabalhos que o peso realizou na descida da circunferência, na subida e depois no plano inclinado. Portanto, ele quer saber de A, que é o começo, a C, que é o final. O trabalho total, né, é a soma de tudo isso aí, ó. Então é pH1 menos pH1 mais menos pH2. Esse vai matar esse, então o trabalho vai ficar menos pH2. É o único que vai sobrar é do plano inclinado. Menos pH2, isso é do peso. Aí ele quer da normal também, né? Só que da normal é tranquilo. Porque vocês têm que lembrar que a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Por exemplo, se você pegar esse ponto, vou pegar essa linha aqui, ó. A normal, pessoal, ela vai estar sempre, por isso que ela chama normal, perpendicular em qualquer lugar. Então, nessa posição, ela está perpendicular. Aqui embaixo ela vai estar também. Se você desenhar o corpo aqui embaixo, ó, e desenhar normal, ela vai estar perpendicular também. Então, o nome dela é normal porque ela é perpendicular à trajetória. Então, quer dizer que o trabalho da força normal sempre vai ser zero, porque ela estará sempre perpendicular. Se a gente lembrar que o trabalho é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, o ângulo entre o movimento é para baixo aqui, a normal é perpendicular, o ângulo vai ser sempre 90 graus. Cosseno de 90 vai dar zero. Então, a força normal nunca realiza trabalho. Então, a resposta é menos pH2, que é do peso, e zero da normal. Sempre. Então, a resposta é a letra D. Tá? Então, pH1 para baixo, positivo. Menos pH1 para cima, uma bata a outra. Sobra só do plano inclinado para cima, menos pH2. Então, vale a pena vocês... Deixa eu voltar lá. Vale a pena vocês decorarem essa fórmula do peso, do trabalho do peso. Porque senão, meus amigos, vocês vão ter que pegar a fórmula aqui a cada situação e calcular para cada vez. Dá para fazer? Lógico que dá, mas a gente já deu aí, vocês estão na época de vestibular, precisa de ganhar tempo. Então, essas coisinhas básicas a gente tem que lembrar, tá? Lembrar de gravar. Ok? Então tá. Vamos fazer mais um. Deixa eu só ajeitar aqui. Que a gente mexe e depois se perde.
Próximo exercício aí diz o seguinte: um jogador arremessa uma bola de massa Mzinho do ponto A, situada a uma altura Hzinho acima do solo. A bola se choca com uma parede vertical no ponto B, situada a uma altura Hzão acima do solo, em um lugar onde o módulo da aceleração da gravidade é G, como ilustrado a seguir. Desprezando a resistência do ar, o trabalho da força gravitacional, que é o peso, realizado sobre a bola entre os pontos A e B é igual a quanto? Então, de novo, nós temos cálculo do trabalho do peso. Então, pH, só que, olha bem, tirando a tortura do negócio, a altura que a bola vai subir, pessoal, é isso aqui, ó. Quanto? Ó, tudo é Hzão. Hzão menos Hzinho. Não é isso? Hzinho é até aqui, Hzão é tudo, mas ela vai subir ela vai subir desse nível até para cá. Então, quando ela bater aqui, o trabalho do peso vai ser o quê? Ó? Como ela está numa ascendente, né? Vai ser menos pH. Mas quem que vai ser o H? Hzão menos Hzinho. Ó, eu estou fazendo direto. O que vocês vão fazer depois? Igual eu fiz no ano anterior. Você teria que pegar a subida, que daria pHzão, a descida, que daria esse intervalozinho aqui, que seria, né, uma diferença entre o Hzão e o Hzinho. No frigir dos ovos, né, quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que vai dar o P, Hzão menos Hzinho. Porém, se vocês procurarem aqui, não tem essa resposta, porque o exercício foi o seguinte: ele pegou e tirou esse sinal de menos. Quando você tirar o sinal de menos, ó, multiplica aqui dentro, vai ficar menos com mais vai dar menos, menos com menos vai dar mais. Vai ficar P, Hzinho menos Hzão. Tá? Como P é mg, massa vezes gravidade, né? Então vai ficar mg Hzinho menos Hzão. Tá? Então basta vocês pegarem a diferença da altura e lembrar que para cima é menos, para baixo é mais. Então a resposta nossa aí, ó, é mg Hzinho menos Hzão, é a letra A resposta. Muita gente marcaria a letra B, mas cuidado que aí tem um sinal negativo aqui, tá? A subida prevalece a descida porque ele subiu mais do que desceu, ele não voltou no mesmo nível. Se ele voltasse no mesmo nível, o trabalho seria zero. Ó. Se Hzinho fosse igual a Hzão, aqui daria zero. Certo? Então, quem não quiser fazer direto aqui, ó, pega a subida, calcula. Depois pega a descida, calcula. E depois soma tudo. Vocês vão chegar nesse valor aí. Fica um desafio para a sala. Resposta letra A. Beleza. Terceiro exercício. Eu sempre vou olhar lá para ver se está tudo certo. Porque se não perder uma gravação. É o seguinte. Nós temos lá uma pequena esfera de peso P, 3 newtons, presa a um fio de comprimento L, 1 metro, é solta do ponto A. Quanto aos trabalhos realizados pela tração T exercida pelo fio e pelo peso P do ponto A ao ponto B, podemos afirmar que valem respectivamente quanto? Ó, então de novo, são duas trações. Só que, pessoal, vamos começar pelo mais fácil, pela tração. A tração é uma força que está sempre na linha do fio, não é isso? Por exemplo, a tração nesse ponto estaria aqui, nesse ponto ela estaria aqui. Ele mostrou só na posição do meio, intermediária aí. Só que vocês vão ver que em todos os locais, né, se você pegar a linha do movimento naquele ponto, ó, a linha do movimento, que ele aqui está descendo, a linha do movimento, vocês vão ver que a tração ela está sempre perpendicular. Então
Então, se eu pegar a fórmula do trabalho, trabalho da tração vai ser quem? A tração vezes o deslocamento vezes o cosseno, só que o ângulo é 90. Ó, em todos os lugares, a tração vai estar formando um ângulo de 90 graus, só que o cosseno 90 é zero. Então, a tração não vai realizar trabalho. Não é a tração que vai deslocar esse corpo. Quem vai deslocar o corpo é o peso. A tração ela só vai sustentar. Para quem lembra da última matéria, a tração faz o papel da força resultante centrípeta, que puxa para dentro. Ela não puxa para baixo, ela não realiza trabalho. Tá? Então a centrípeta, já estou adiantando isso aí, a centrípeta nunca realiza trabalho. Então vai dar zero. O trabalho do peso, não vou falar de novo não, né? pH. Mais ou menos, mais porque ele está de A até B é na descida, né? E o H é justamente o comprimento do fio. Ó, o H é justamente a altura aqui, ó, exatamente o tamanho do fio que ele vai descer. Então o peso vale 3, a altura vale 1, positivo, se fosse para cima seria negativo, 3 joules. Então o peso realizou um trabalho de 3 joules positivo. Então onde é que está isso, hein? 3 joules positivo. É que ele está na sequência da tração zero, depois, primeiro a tração, depois o peso. Então a resposta é a letra C. Tração, trabalho zero. Peso, trabalho 3 positivo. Trabalho motor. Deixa eu ver se tem mais exercício. Tem mais um. Ok? Então, reflitam sobre esse exercício aí. E o último aqui, eu pulei o 4, porque o 4 provavelmente está falando de energia. O gráfico mostra a distensão. Distensão é quanto que ela estica, sofrida por uma mola a partir da sua configuração natural. Então, ela tinha um tamanho natural, esticou. Sob a ação de uma força longitudinal. Então, uma força que puxou lá. A relação entre os trabalhos necessários para distender a mola de P a Q e de 0 a P é de quanto? Então, pessoal, ó, vamos fazer um esqueminha aqui para a gente ter noção, né? Você tem lá, tem um corpo, tem a superfície, da superfície nós temos o chão, nós estamos desprezando o atrito, aí você prende uma mola, a mola eu vou fazer na mão, senão vai demorar muito. Você prende uma mola vermelhinha aqui, ó, tá, mola presa aqui, aí você vai prender num bloquinho. Você vai pegar um bloquinho e colocar presa na mola. O sistema é esse, né? Então você vai distender, certo? Ele quer saber qual é o trabalho para... Ele quer dois trabalhos, entre P e Q e entre 0 e P. Só que aí a gente vai voltar, por isso que é bom assistir aula, que o professor Mauro dá umas diquinhas boas. Ó, trabalho da força elástica é isso aqui, ó, kx ao quadrado dividido por 2. Por que não pode usar fórmula? Porque o trabalho da força elástica não é um trabalho constante. Você pode usar só a fórmula força vezes deslocamento vezes cosseno quando for uma força constante, mas a força elástica é variável. Ela depende do kx, ó. Quando o x vai aumentando, a força vai aumentando. Quando o x vai diminuindo a força. Então ela varia, tanto varia que ela é dada por um gráfico crescente assim. Então tem que usar o cálculo da área, mas o cálculo da área dá isso aqui, ó, kx ao quadrado por 2. Eu já mostrei isso na aula online lá. Então, como eu lembro disso, eu sou um aluno que estou antenado, né? Então eu vou pegar e vou resolver através da fórmula kx ao quadrado por 2. Ou, se vocês quiserem, cálculo da área. Mas que área? Ora, pessoal, de P a Q, que figura que nós temos aqui, ó. Então, o trabalho de P a Q vai dar a área interna daquela figura ali. Então, trabalho PQ. Qual figura que é? Um trapézio. Então, base maior
mais base menor vezes altura dividido por 2. Certo? Então, o trabalho de P aqui vai ser base maior. O trapézio está em pé, né? O risquinho. Difícil fazer risco. Vamos lá, devagarzinho. Ui, ficou bom. Então, a base... Ó, ele está em pézão aqui, ó, o trapézio aqui. Então, base maior é 100. 100 newton. Mais a base menor é 50. Vezes a altura. A altura é de 2 a 4. 2 dividido por 2. Cortamos 2 com 2. Então, o trabalho de P aqui vai dar 150 joules. Está tudo no sistema internacional, esqueci de falar isso, mas vocês devem estar atentos aí, né? De 0 a P, pessoal, de 0 a P é um triângulo, certo? Será que cabe aqui? Vamos fazer um... Eu acho que cabe. Trabalho de 0 a P é a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. É mais fácil. Então, de 0 a P, a base é 2. A altura é 50. 2 vezes 50 dividido por 2. Então, o trabalho de 0 a P, corta 2 com 2, vai dar 50 joules. Ele quer a relação. Relação divide uma coisa pela outra, né? Ele quer o de PQ dividido por 0P. Relação. Então, se eu dividir o PQ, que é 150, pelo 0P, que é 50, essa relação vai dar 3. Justamente aqui, ó. Então, a relação 3 joule não. A relação é igual a 3, tá? Beleza? Esse vídeo pararemos para gravar outro sobre energia. Então, até daqui a pouquinho.